Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Power Code. Nesse vídeo eu estou mostrando a criação de um projeto para resolver um problema pessoal que eu tenho com um excesso de arquivos dentro da pasta Downloads. Eu não sou muito de ficar verificando essa pasta, então eu criei uma forma de automatizar isso e deixar o mais limpo possível. O projeto não está completo ainda, e eu não estou usando ele de fato ainda, mas conforme eu for gerando novas atualizações, com certeza eu vou passar a utilizar por conta do volume de arquivos que tem nessas pastas e a quantidade de espaço que ele ocupa no meu disco. Então eu fiz uma maneira de automatizar a transferência para um outro disco e eliminando esse lixo eletrônico da minha máquina para ele não pesar tanto. A ideia é bem simples, é um processo que roda em background, como vários aplicativos que tem por aí, mas ele fica olhando essa pasta e toda vez que cai um arquivo dentro dessa pasta, ele transfere para outra e deleta esse arquivo de dentro dessa pasta. Então ficou bem interessante. Falta alguns ajustes para fazer ainda, principalmente por conta de às vezes ele acabar travando a minha pasta e não deixar eu selecionar e apagar, como acontece com arquivos que estão em execução. Não sei se vocês já tentaram excluir, tipo, uma pasta que está sendo usada pelo sistema, então ele não vai deixar excluir por causa que tem algum processo precisando dessa pasta. Então eu tenho que achar uma forma mais versátil de fazer isso. Mas o core, a base do projeto já está funcional, que é ele pegar, transferir e depois apagar. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Eu na verdade vou mostrar desde o processo de criação do projeto até o final de como ele ficou. 90% do vídeo tá acelerado. Eu vou pedir pra vocês deixarem um like aí e se inscreverem no canal, porque esse vídeo deu muito trabalho. Eu acho que foram mais de 10 horas de gravação, então deu bastante trabalho mesmo. Então se inscrevam no canal aí e deixem um like. E, enfim, o repositório do projeto está aqui embaixo, é um projeto open source, então se vocês quiserem lá, vocês podem baixar na máquina de vocês. É só compilar, porque ainda não fiz nenhum processo de automatização para compilação, então se vocês quiserem brincar aí é totalmente livre. Enfim, vamos pro vídeo. Bom, eu iniciei o projeto aqui, o que eu fiz foi bem simples. Bom, essa estrutura toda aqui é de um boilerplate que eu peguei no GitHub, que ele já traz toda a parte de configuração de setup inicial do Electron pronto, junto com o React. E, enfim, por mais que eu não vá usar muito interface aqui, eu gosto muito do React, desse boilerplate. E ele é bem popular, ele já traz tudo configurado para minha parte de build, então não tem que me preocupar com nada dessa parte. Enfim, a estrutura dele parece um pouco complexa, a princípio mas depois que você se acostuma, fica bem simples de entender. A única coisa que eu adicionei aqui foi essa let do tray, que é para adicionar um ícone ali em cima, que nem o do OBS. E aqui embaixo, onde ele cria a janela principal, bem embaixo mesmo eu criei esse ícone e criei um contexto de menu. Eu poderia ter usado o menu daqui, mas eu fiquei com preguiça de mudar isso daqui, então provavelmente eu vou tirar esse menu aqui, porque ele só vai ter a tela quando o usuário, quando cair um arquivo na pasta de download do usuário. Então vai ser bem simples, eu vou rodar aqui para vocês verem como tá funcionando. Eu tentei fazer com Java, mas eu literalmente tentei de todas as formas, pesquisei muito e não consegui fazer essa partezinha do ícone. E nem com JavaFX e nem com Swing. E provavelmente devo estar errando alguma coisa besta, mas enfim. Eu desisti e vim pro Electron. Como é algo simples, acredito que não tem tanta diferença. E esse daqui é a cara do boilerplate. Eu vou deixar essa janela bem menor. Ela vai ficar bem pequenininha assim, algo como isso daqui. Só para o usuário selecionar mesmo. E enfim, eu vou fazer agora a parte de observar toda vez que um arquivo cair dentro da pasta, de uma pasta específica, e
fazer a cópia para outra pasta. Então eu já mostro para vocês. Pronto, galera, o que eu fiz aqui foi basicamente criar uma pasta de controllers aqui dentro do source do meu projeto, e depois eu criei uma child folder que vai ser uma classe para controlar a pasta assistida, né? E aqui eu criei um construtor que vai receber um path por parâmetro e vai salvar esse path. E eu também instalei essa biblioteca chamada Shugdar, que basicamente fica assistindo a pasta para toda vez que acontecer algum evento dentro dela, ela poder gerar um side effect. Aqui tem vários eventos que podem acontecer, eu estou verificando de Edge por enquanto, mas eu vou ter vários outros. Eu criei esse objeto watch aqui dentro que vem do Shogdar e passei esse persistent, que é para ele basicamente ficar verificando em um loop infinito, né? Para ele não verificar uma vez só e fechar, ele vai ficar aqui enquanto a aplicação estiver rodando. E aqui eu só estou verificando o evento de adicionar e tudo no console log. Eu também fiz algumas alterações aqui para a janela não abrir quando eu inicio o projeto, ela ficar rodando em background, digamos, e daí toda vez que eu quiser abrir, ela abre assim. Então é algo bem simples. E aí aqui embaixo eu só instanciei uma nova pasta assistida e coloquei a minha pasta de downloads lá, para mostrar para vocês aqui o funcionamento. Tá mais ou menos assim, ó. Quando eu venho aqui, ó, e copio um arquivo, e se eu vir aqui dar um colar, ele já mostra ali pra mim no terminal que um novo arquivo foi adicionado, e em /home ele me dá o arquivo. Agora a única coisa que eu preciso fazer é aqui dentro criar um método para fazer a cópia desse arquivo para outro diretório. Então eu vou implementar isso e já volto com vocês.
E pronto, o que eu fiz aqui foi criar uma nova classe e eu também movi a classe de Watched Folder aqui para dentro de Models, porque ela tem mais a ver com um modelo de dados em si do que um controller. Eu criei uma nova classe chamada Artifact, que é para guardar um artefato, ou seja, ele vai guardar a origem seja da pasta ou do arquivo, e ele vai também guardar a pasta de destino. E aqui basicamente eu só fiz o construtor pegando esses parâmetros e guardando aqui dentro. Depois eu fiz o método getter só do original path, porque ele não pode ser mudado, né? E daí eu fiz o get de destination path e o set também. E fiz um método move que ele basicamente pega o arquivo e vai mover para a pasta que tiver setada dentro de destination path. Aqui dentro de Watched Folder eu tô para cada adição que tiver dentro da pasta que eu estou assistindo, ele vai basicamente criar um novo artefato e guardar dentro de uma array de artefatos que está aqui em cima. Mas logo eu vou mudar isso, porque agora eu vou entrar numa parte onde eu vou inicializar, fazer uma inicialização do projeto quando a aplicação subir, e eu vou criar aqui dentro de controller algo para fazer isso. E eu não vou mostrar funcionando para vocês agora porque tem alguns bugzinhos que ainda precisam resolver, e eu só vou conseguir fazer isso quando eu colocar o controller. Então galera, depois de algum tempo aqui testando, a gente encontrou alguns erros. Eu adicionei essa linha aqui para ele adicionar arquivos ocultos do sistema, para ele ignorar arquivos ocultos do sistema.
que são aqueles arquivos que começam com ponto, barra, alguma coisa. E eu também coloquei essa linha aqui, que é o wait write finish, que é para ele basicamente esperar todas as alterações no arquivo serem feitas para daí ele lançar o evento. Porque o que acontecia por exemplo, quando você vai mover algum arquivo grande, como é no caso de vídeos, por exemplo esse aqui de 150 megabytes, se eu copiar e colar aqui, ele demora um tempinho para mover. Aqui foi instantâneo porque ele já deve estar em cache e eu já estava fazendo isso várias vezes, mas normalmente ele demora um tempo para fazer essa transferência de uma pasta para outra. E por essa razão, assim que ele caía aqui, ele não tinha terminado a transferência. E na hora que eu fazia a cópia do arquivo pra cá, ele copiava sem ter finalizado a outra cópia. Então acabava corrompendo o arquivo no final e eu não conseguia abrir ele aqui nessa outra pasta. Basicamente o arquivo ficava corrompido e eu perdia tudo que tinha dentro. Então eu fiz esse ajuste aí. E bom, para mover os arquivos, basicamente eu tirei aquela parte que eu movia direto aqui dentro e criei um novo método dentro da Watched Folder chamado Move Artifacts, que vai basicamente mover os arquivos. Então ele vai iterar sobre esse array que está aqui de artefatos, e para cada um deles ele vai verificar se o estado do artefato é unset e se é diferente de unset no caso, e logo em seguida ele seta para movendo, daí ele chama o método mover do artefato, e depois que termina o método mover ele coloca esse stage de moved aqui. E basicamente aqui no start eu dei um set interval para cada um segundo ele chamar esse move artifacts. E bom, aqui na classe de artefato eu não fiz muita coisa, eu só adicionei mesmo o estado e adicionei o método getResetter dele. E aqui na parte do move eu também alterei para ele ler o arquivo e depois escrever, mas eu acho que eu posso voltar aqui pro copy mesmo, que eu só estava tentando enfim, fazer ele funcionar lá, e eu não estava entendendo porque que ele estava corrompendo os arquivos na hora de mover. Então acho que o copy aqui vai ser interessante e não vai ter tanta diferença. Na verdade vai economizar a memória, né? Essa vai ser a principal diferença aqui de trocar o copy pela leitura e escrita. E como isso daqui é na verdade uma promise, eu preciso colocar um await aqui, falar que isso daqui vai me devolver uma promise void, colocar um async na frente. Pronto, agora sim. E aqui no meu no meu Watched Folder, aqui eu também tenho que fazer isso daqui, aguardar agora, await. Deixa eu restartar de volta, o Ctrl S aqui, ele já atualiza automaticamente para mim. E vamos ver se isso daqui tá funcionando. Copiando, ó, ele ainda não trouxe pra cá, terminou a cópia, agora ele vai copiar pra cá. Perfeito. Agora é só deixar isso daqui dinâmico. Deixa eu apagar isso daqui e isso daqui. Enquanto eu tava gravando, eu acabei abrindo esse vídeo, eu acho que eu corrompi ele. Não corrompi não, tá de boa.
É isso, agora é só deixar dinâmico para toda vez que de fato acontecer um download aqui, eu abrir a nossa janela para pedir para o usuário colocar um ponteiro para onde que ele quer que esse arquivo vá. Mas eu também vou colocar aqui a possibilidade de não abrir essa janela, ele só mover para uma pasta temporária e ficar lá por um tempo, e depois ele me mostra uma notificação que eu tenho pendência para arrumar os arquivos. Ou eu deixo normal mesmo para toda vez que cair um novo arquivo ele abrir essa telinha. Ainda não tenho certeza. Eu vou fazer essa parte aqui e já volto com vocês. Então, gente, eu fiz mais algumas alterações aqui. A primeira delas foi criar essas duas variáveis aqui em cima, uma para guardar os arquivos de configuração de produção e outra para ambiente de desenvolvimento, porque eles são diferentes. Eu criei o arquivo com ponto para ele ficar com, ou a pasta com ponto para ela ficar oculta no explorador de arquivos. Então ela só aparece aqui para mim por causa do VS Code. E aqui logo embaixo eu verifico se elas existem, e se ela não existir eu crio uma. E aqui eu também defino com base no empacotamento do arquivo da aplicação se é para mim usar o caminho de produção ou de desenvolvimento. Logo aqui embaixo eu trouxe a parte de startar os watchers das pastas aqui para cima, ou seja, eu declarei uma constante chamada watchers que tem a tipagem desse controller aqui que a gente tinha feito anteriormente.
e eu crio esse Watcher aqui dentro da criação da janela também. Então eu starto ele aqui dentro. Aqui eu também fiz algumas modificações. A primeira delas foi receber o caminho dos arquivos de configurações no construtor, e chamar essa nova classe que eu criei, que é para fazer a parte de escrever nesse arquivo de configuração aqui, que logo vai ter algumas coisas, escrever e também ler esse arquivo. Então tem um método só não é aqui. Tem um método só que se chama load por enquanto, que vai ler esse arquivo e vai devolver para mim um array da classe de modelos que a gente tinha feito aqui, essa daqui. Então ele lê, faz o parseamento e devolve essas classes, né, essas instâncias de classe. Então aqui eu simplesmente instancio o repositório e salvo ele aqui para mim poder utilizar ele aqui embaixo nesse método init, que eu vou pegar e vou verificar se tem alguma coisa nele. Se não tiver, eu vou dar um emit, ou seja, eu vou emitir uma mensagem para a parte de front, pedindo para abrir a janela. E aqui, caso contrário, eu só vou iterar e vou adicionar essas pastas que eu recebi aqui dentro, e depois eu vou começar a assistir, né, passando o start aqui. E enfim, lá na parte de front aqui não fiz absolutamente nada mesmo, eu só recebi a mensagem e reenviei ela pro back, para mim poder abrir a janela pelo lado de cá. Então aqui aqui eu recebo essa mensagem aqui em cima. Aqui eu recebo essa mensagem e deixa eu tirar esse console daqui. E se não tiver uma janela eu crio e depois eu peço para abrir a janela, o que resulta em ele fazer a abertura quando não tem nada, ele abrir essa dela aqui para mim. Logo eu vou fazer aqui uma parte para a gente configurar uma primeira pasta para ser assistida, né? Porque obviamente quando o usuário fazer a instalação ele não vai ter nenhuma pasta sendo assistida, então não vai aparecer essa telinha para ele configurar uma pasta ou várias pastas dependendo do que ele quiser. Então agora eu vou começar a trabalhar um pouco da parte visual, né? Pra gente fazer um formulário aqui para selecionar uma pasta para ser assistida. Então é isso que eu vou fazer agora.
Bom, galera, eu fiz aqui a parte da primeira interface e, enfim, foi bem simples. Eu só criei um estado aqui para armazenar a parte das pastas, que são só strings mesmo. E eu criei essa variável, essa constante para verificar se existe pelo menos uma pasta aqui dentro, que eu vou usar para fazer uma verificação condicional. E assim que a aplicação inicia, ele chama esse get folders, que vai puxar as pastas que estão salvas aqui para dentro e vai setar no estado. Então aqui mais embaixo, se não tiver nada, ele vai mostrar esse header com uma divisão, e se tiver, ele vai mostrar um cardzinho para cada folder que tiver. Então aqui é só inicializar aqui para vocês. Ficou desse jeito. Se eu tirar aqui, essa parte não tá persistindo ainda, mas se eu tirar ele fica assim. Se eu clicar em adicionar, eu posso adicionar aqui uma outra pasta, vai aparecer duas. Então na verdade apareceu só uma mesmo, mas quando eu fechar e abrir de volta vai aparecer duas. Apareceram três, não sei porquê. Eu vou até dar uma olhada aqui. Ele salvou alguma coisa vazia aqui que não era pra ter salvo. Depois eu dou uma olhada nisso. Mas enfim, a parte de persistir já está funcionando. Foi algo bem simples. Como vocês viram aqui, quando eu adiciono uma nova pasta, eu também chamo um método para adicionar a pasta pelo IPC main, pelo IPC renderer aqui. E esse método aqui, basicamente, ele vai chamar um novo método que eu coloquei dentro do startup, que é esse add folder. Na verdade já estava aqui, eu só adicionei um para salvar no repositório. É bem simples, ele só vai escrever nesse arquivo uma string com o path da pasta. Eu também fiz um para mim buscar as pastas, então ficou bem interessante. Agora a parte em questão é só fazer o momento em que um arquivo entrar dentro dessa pasta específica que está sendo assistido, ele abrir para mim poder jogar ela para outra pasta.
Crachei o Visual Studio Code. Bom, galera, depois de algum tempo eu criei a estrutura visual da página onde vai abrir quando cair algum novo arquivo dentro de uma pasta específica. E ele só vai abrir, eu vou implementar essa lógica se ele for de uma extensão diferente, a extensão definida por tags, né, para ele não ficar abrindo toda hora, enfim, por questão de organização. Mas eu defini aqui a estrutura visual e eu também baixei o Zustand para fazer a gestão de estado, né? E basicamente aqui a gente cria um estado que pode ser compartilhado pela aplicação toda. Então aqui eu defini aqui dentro os artefatos que vão ser armazenados, as pastas que são armazenadas, o artefato atual que é só um ID, um estado de loading para a gente poder fazer o carregamento sem interferência de novas atualizações da interface. Tem um método aqui para a gente trazer um artefato da parte do deck. Tem um método de setup, que é onde a gente vai literalmente carregar as pastas e os artefatos carregados, para ele não ficar sobrecarregando o back. Porque eu tava com um problema aqui, que
toda vez que eu criava uma nova instância disso daqui por aqui e fechava e abria de volta, ele criava outros artefatos aqui dentro da parte do back. Então meio que o 2 virava 4, aí esses 4 viravam 8 e assim ficava sucessivamente até ele crashar. Inclusive eu vou deixar um pedaço do vídeo, na verdade acho que deve ter aparecido atrás em um pedaço do vídeo onde eu crashei o VS Code por causa disso. E enfim, isso é para ele trazer sem gerar essa duplicação, né? E aqui tem um método para adicionar também uma pasta, que ele vai receber uma pasta e vai adicionar nessa lista de pastas aqui. E tem esse método aqui que é para fazer o update do caminho de destino do artefato, ou seja, quando ele abre aqui, ele vai abrir essa tela. Então quando eu clico nesse botão eu posso escolher o destino que vai, uma pasta específica, então ele vai acabar criando essa pasta, ele vai acabar atualizando essa pasta e movendo essa pasta de fato pro destino que ela precisa ser enviada. E aqui a gente tem o remove, que é para basicamente remover um artefato, né? O nome diz, bem semântico. E enfim, aqui na verdade eu tô com um probleminha porque acabei de ver isso e eu acho que eu corrijo isso aqui, porque eu só vou fazer isso daqui se eu tiver uma pasta de destino, senão eu não faço. Se eu tiver uma pasta de destino e a pasta de destino for diferente numa string vazia, para ter garantia. Eu sei que às vezes se eu fizer a verificação, né, de true e false aqui com, por exemplo, no JavaScript, normalmente uma string vazia, ela string string. Normalmente no JavaScript esse valor de string vazia aqui é considerado como falso. Inclusive se eu der um console log aqui, provavelmente vai aparecer false no terminal. E eu sei que fazer essa verificação aqui poderia já me gerar o resultado esperado, mas eu estava com outro problema, que ele estava criando pastas com o caminho da pasta vazia. Aí ele gerava aqui dentro, nessa parte aqui. Só vou precisar enviar para ele poder liberar, senão ele não deixa eu sair dessa pasta. Ele tá fechando automático também, então não vou conseguir abrir aqui. Mas enfim, só de fazer isso daqui na home, eu acho. Tirar isso daqui e daí eu consigo acessar. O problema aqui tá, deixa eu comentar isso aqui e abrir. Ele tava gerando aqui pra mim, nessa parte, um campo desse vazio. Então eu acabei colocando aquela verificação dupla lá só pra evitar que ele acabasse gerando isso daqui de forma vazia. E eu posso voltar com isso daqui aqui, que eu acho que ele não vai gerar nenhum erro. Só fechar e abrir de volta. Agora ele vai gerar provavelmente. Deixa eu voltar pra cá. Abri duas pastas sem querer. Documentos. Tá, agora eu posso abrir e voltar pra cá. Agora ele tá normal. Enfim, eu vou mostrar pra vocês como tá funcionando, né? Só deixa eu fechar isso daqui, abrir documentos aqui e apagar isso daqui. Eu também vou abrir uma terceira pasta, uma segunda pasta aqui, que é a pasta de downloads.
E vou aproveitar para apagar isso daqui de dentro e vou abrir uma terceira pasta de imagens para simular um download sendo executado. Ou seja, aqui quando, por exemplo, eu vou copiar e colar, então vamos supor que caiu um novo artefato aqui e ele já abriu a tela, só que ele abriu desse lado aqui pra mim. Então agora vocês estão vendo. E enfim, eu posso clicar aqui em enviar para downloads não, documentos, clico abrir e ele já copiou ali pra mim. Então eu vou deixar isso mais automático para toda vez que entrar uma imagem ele mandar para esse local aqui para mim, no caso um disco que eu tenho separado aqui, aí work, backups e imagens aqui. Aí ele vai fazer isso de forma automática, eu só tenho que resolver isso daqui primeiro, porque ele tá criando várias janelas quando cai um novo artefato ali, então eu tenho que resolver isso por enquanto. E acho que é isso que eu vou fazer agora, resolver esse bugzinho para ele não abrir várias janelas quando cai alguma coisa aqui dentro. Na verdade eu acho que ele tá abrindo várias janelas porque ele tá com um cache aqui. Deixa eu rodar de volta e fazer isso. Calma aí, cadê a pasta downloads? Ela tá vazia. E deixa eu ver. Tá, carregou. Ele abriu aqui o console, mas não abriu a aplicação na minha outra tela. Então vou fechar o console e agora eu vou simular de volta. Só deixa eu abrir aqui de volta os documentos. Documentos, tá aqui. Deixa eu apagar esse daqui. Deixa eu pegar uma diferente agora, eu vou pegar esse daqui do código. Copiar, colar. Temos um erro. Ele não pode ler a propriedade de undefined. View, Developer Tools, Index na linha 64. Store Artifacts, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Artifacts na linha 64. Claro, o setup ele vai vir vazio no primeiro momento, então ele não vai conseguir ler isso. O que eu posso fazer aqui? Colocar um assim. Pode ser um falso negativo, vamos fechar e abrir de volta. Antes de abrir eu preciso esvaziar essa pasta, senão ele vai acabar gerando um artefato automaticamente. Pronto. Apenas start. Esperar a aplicação subir. Abriu o console, não abriu a aplicação como é de se esperar. E agora vamos fazer a simulação aqui. Capturas de tela, downloads, copiar, colar. E tá, ele ainda não conseguiu ler o ID. Então, deixa eu pensar o que eu vou poder fazer. Tá. Deixa eu voltar aqui. Provavelmente não é esse o problema. E sim, eu estou tentando acessar isso daqui no índice 0. Se tiver um artefato no índice 0, então eu coloco no índice 0.id, senão eu retorno nulo. Fecha. Antes
se eu preciso entrar em downloads cadê downloads? Aqui, apagar isso. Entrar em start. Mais uma vez, está subindo a aplicação. Pronto, abriu o console, não abriu a aplicação, como esperado. E vamos fazer a simulação mais uma vez. Vou copiar essa aqui que a gente estava copiando, né? Copiar, colar. E ele abriu lá, agora sim. Abriu direto aqui e abriu uma só. Ou seja, era o problema de cache mesmo, ou seja, eu clico em enviar para downloads. E abriu. Não, eu fiz uma cópia pra cá mesmo, né? Então ele vai abrir de novo. Enfim, enviar documentos. E tá lá, foi. E agora ele fechou. Então não tem mais problema. O que acontece é que se eu abrir de volta aqui, não, na verdade ele não vai mostrar nada. Mas se, por exemplo, a aplicação fechar por algum motivo, ou o usuário desligar o computador, ou ele vir aqui e fechar o aplicativo, quando o usuário abrir de volta e tiver algum arquivo aqui dentro da pasta observada, ele vai contar como um artefato. Então, o que eu posso fazer aqui agora é, depois de um tempo, deletar esses arquivos ou fazer uma cópia para outra pasta de temporária de segurança e deletar esses arquivos aqui e esvaziar a pasta, que é basicamente o que eu quero fazer. E bom, porque copiar para uma área segura e gerar essa duplicação? É porque pode acabar de o arquivo ser corrompido e enfim, eu deixo nessa pasta temporária por um período de tempo e depois de um tempo ela é destruída dessa pasta temporária também. Ou seja, é uma verificação dupla para a questão de segurança, né? E o próximo passo, depois de eu conseguir deletar isso daqui é também esvaziar a lixeira, que é algo que eu não olho com muita frequência. Então eu quero que ele consiga esvaziar essa parte por si só. Porém, eu acho que quando a gente vai esvaziar a lixeira aqui, ele tem uma confirmação, né? Eu vou ver se eu consigo fazer isso pelo código, mas acredito que não seja nada muito dificultoso. Enfim, eu fechei a aplicação aqui, ela continua aberta aqui, ou seja, se eu abrir o aplicativo, ele me traz direto essa pasta aqui, que é a única pasta que está sendo observada. E é só eu colocar essa lixeirinha para funcionar, que ela não está funcionando ainda. E acredito que esteja pronto. Só falta a parte de criar as tags para tipos e extensões de arquivos. E tá pronto, entre aspas, é só ir lapidando com o passar do tempo e adicionando novas funcionalidades. Mas é mais ou menos isso que eu queria, que eu esperava. E enfim, eu vou fazer um outro vídeo quando eu terminar de fazer essas alterações finais e também fazer a compilação do projeto. Mas de qualquer forma eu vou estar deixando o repositório desse projeto aí embaixo, que vai ser público aberto. Você pode copiar o código na tua máquina e criar uma versão sua. Como qualquer outro projeto de código aberto, você pode também fazer um pull request lá, eu vou analisar o código e se for útil eu vou fazer merge. Então você basicamente se torna um contribuidor do projeto. Enfim, eu acho que ele está cumprindo bem a proposta. Se eu não tiver nenhum problema, no caso, se eu tiver algum problema, corta. Se eu tiver algum problema com ele, eu aviso para vocês.
porque a proposta é eu não ter que ficar gerenciando essas pastas de forma manual toda vez que elas começam a encher demais, e eu já ter uma certa automação nesse quesito, né? Querendo ou não, eu baixo muita coisa na internet, muito arquivo, e eu gosto de deixar tudo bem organizado, e eu gosto de deixar sempre as minhas pastas de downloads bem limpas, porque dependendo do tipo de pessoa que você for e você não tem uma mania de ficar verificando sua pasta de downloads, provavelmente se você for lá, ela vai ter, assim, num caso normal, pelo menos uns 700, 800 megabytes de dado entronchado lá que você provavelmente nunca vai usar. E se usar, você vai demorar muito tempo para achar lá dentro, porque é uma coisa muito desorganizada. E, bom, num caso mais extremo já, como é o meu, às vezes eu deixo chegar ali a 3, 4 GB de memória dentro da pasta de downloads. Um exemplo disso é que eu tava com uma ISO do Windows e outra ISO do Ubuntu aqui para mim fazer pendrive bootável, para mim formatar o computador, e só os dois já davam quase 10 GB. Então, ficar com esses arquivos dentro da pasta de download, imagina que eu vou baixando um monte de coisa e quando eu preciso desse arquivo ele tá lá no fundo, eu não sei onde eu encontro. Enfim, é algo bem tenso. Então, essa proposta do aplicativo, dar uma organizada nas pastas e fazer esse processo mais automático para mim. E sim, eu sou bem preguiçoso nesse quesito, então, mas enfim, gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo aí, dê um like, se inscreva no canal e até a próxima.